Alô, gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez, mais uma oportunidade de estarmos aqui com vocês, né? Agradecer a oportunidade dos amigos estar nos escutando, com muita satisfação que a gente encontra vocês para falar sobre doutrina espírita. Nós vamos falar um pouquinho do tema sobre a reencarnação. Meu nome é Eduardo, para quem não me conhece. Eu sou um voluntário, trabalhador no Grupo Espírita Harmonia e Paz de Santos, né? Nós estamos localizados na Rua Barão de Paranapiacaba 183, no bairro da Encruzilhada, em Santos, São Paulo. Queremos pedir aos nossos amigos espirituais, a Jesus, a Deus, que nos dê muita paz, muito conforto nesse instante, para que a gente venha desenvolver esse tema da reencarnação, que foi o tema escolhido para umas 2 semanas aí, praticamente, de outros irmãos que fazem parte lá do grupo, também desenvolveram o mesmo tema, com outras opiniões, com outros caminhos, que é muito interessante essa diversificação de posições, para a gente verificar realmente que a doutrina espírita ela tem um conceito bem aberto, né? É lógico que existem limitações, né? Os espíritos dizem que existem limitações, existem disciplinas e que nós temos que segui-las. Mas a doutrina espírita ela é bem ampla no seu raciocínio, né? Como dizia Kardec, nós preferimos negar 9 verdades do que acreditar numa mentira. E nos baseamos muito na ciência, que é uma palavra que está em moda. Vimos aí ao longo das semanas alguns ministros citando a palavra ciência. Estamos nos baseando na ciência em relação à pandemia que estamos vivendo, esse momento difícil que todos nós estamos vivendo e que escolhemos para viver, né? Todos nós sabíamos que íamos passar por isso. Não pense que nós estamos aqui porque caímos de paraquedas. E faz parte também do tema da reencarnação, né? Nós estamos no lugar certo, na hora certa, no momento certo e passando as coisas que precisamos passar, né? E a palavra ciência está aí na moda. E a doutrina espírita também é baseada em ciência. Allan Kardec também afirmava que a doutrina espírita anda paralela à ciência, lado a lado à ciência. Mas, se a ciência comprovar um erro da interpretação do espiritismo, da doutrina espírita, a doutrina espírita é totalmente capaz e aberta a desistir daquele tema, a desistir daquela resposta, a não observar mais aquela informação e abraçar o conceito da ciência. Então nós somos bem abertos a isso. A doutrina espírita tem uma dessas características que é muito importante a gente salientar. Para esse tema é importante a gente entender que o primeiro livro que abre as portas e que codifica a doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, traz no seu primeiro e no seu segundo capítulo as definições do que é Deus, dos atributos da divindade, algumas perguntas, algumas respostas, e vale a pena. Como o nosso tempo é pequeno, é curto, eu não consigo transcrever algumas dessas perguntas e algumas dessas respostas, mas eu vou fazer um resumo para a gente entender a definição, né? Nesses capítulos, o resumo é o seguinte: Deus
é todo-poderoso, imaterial, criador do universo, todo poder e bondade, plena misericórdia, bom amor e caridade ao extremo. Bom, tudo que você pode imaginar. É uma entidade, um ser que só construiu o universo, né? Então, ele é suprema misericórdia, supremo amor, suprema caridade, suprema justiça, supremo poder, todo soberano, né? Onipotente, onisciente, imaterial. Essa é toda a definição de Deus Pai, aquele que Jesus chamava intimamente como seu Pai, nosso Pai, o nosso Criador. E se esse homem é tudo isso, principalmente justiça, bondade, misericórdia, complacência, benevolência, amor incomensurável, que nós não conseguimos ter ideia, dimensão de medida, como existem tantas diferenças entre nós. Como tem uns que nascem e choram a vida toda. Como tem uns que nascem e vivem bem a vida toda. Alguns são privilegiados e outros não. Existe privilégio no mundo espiritual? Alguns espíritos já nascem anjos e outros nascem para sofrer? Não, a doutrina espírita explica que não. Todos nós nascemos simples e ignorantes. Todos os espíritos nascem simples e ignorantes. Todos os espíritos. Não existem espíritos privilegiados. Todos nós caminhamos para a luz, para a evolução, para nos tornarmos espíritos puros. Todos nós. Alguns levam um tempo maior, outros levam um tempo menor. Dizem os espíritos que Jesus, na sua caminhada evolutiva, foi um espírito que muito pouco errou. Ele foi um espírito que teve uma consciência quase que plena da necessidade de evolução. Muito pouco sofreu para entender e aprender, porque todos nós, para chegarmos a espírito puros, temos que passar por todas as experiências, conhecermos todos os sentimentos, temos todo o conhecimento para nos tornarmos espíritos puros, porque essa é a classificação dos espíritos puros. Eles têm pleno conhecimento de tudo, sabem tudo, passaram por todas as experiências possíveis e necessárias e venceram todos os sentimentos. Todos passaremos por isso. E como fazemos isso? Através das milhares de encarnações. Através do nascer, morrer, renascer. Tamanha dádiva que nos é concedida pela misericórdia divina. Imaginem como esse ser todo-poderoso, de imenso amor e bondade, nos ama, nos perdoa a todo instante. Deus sabe das nossas dificuldades. Deus conhece a nossa necessidade e trajetória.
e conhece muitas vezes o que passamos e por que não conseguimos vencer, às vezes, certos obstáculos. Quem cria as dificuldades, quem cria as enfermidades, os problemas, as máculas que vão multiplicando-se no nosso corpo etéreo e biológico, dependendo do lugar ou do estado em que nós estamos encarnados, somos nós. Jesus não amputa nenhuma dor, nenhuma doença, nenhum mal sobre nós, porque nós somos a sua essência. Nós somos a sua essência. O Espírito é a essência do fluido cósmico. E o fluido cósmico é toda a energia desse ser que criou o universo, chamado Deus. No livro Fonte Viva, no seu capítulo 30, Emmanuel cita uma frase muito interessante e profunda de reflexão. Ele diz que Deus está em nós, assim como nós estamos em Deus. Se fizéssemos hoje, pudéssemos fazer, fosse possível fazer um DNA do nosso espírito, eu responderia com a maior tranquilidade: quem é o seu pai? Quem é o meu pai? Quem é o pai de todos nós? É Deus. Não teria erro. Nós fomos criados para ser deuses. Não sou eu que falo. Jesus assim o disse aos apóstolos: vós sois deuses. Podereis fazer o que faço e muito mais. Nossa estrutura espiritual não está e não foi feita para ter mágoas, para ter ódios, para ter falta de perdão, para ter desamor, para ter raiva de ninguém. E quando isso se estabelece dentro de nós, adoecemos do espírito e do envoltório que nos é emprestado por misericórdia divina. E aí sentimos realmente uma das maiores leis criadas por esse ser, a lei da causa e do efeito. Lei que todo espírita tem que conhecer, estudar, porque nós passamos todos os dias criando causas através de ações, de pensamentos, e que não fiscalizamos, não licenciamos. Nós somos realmente os grandes artífices das nossas alegrias e das nossas dores. E a oportunidade de nascer, morrer, nascer novamente é uma das maiores dádivas e um dos maiores compromissos que a espiritualidade maior nos concede nesta fase
de desenvolvimento espiritual em que nós estamos. A encarnação é necessária em muitos fatores, em muitos processos. E um dos grandes processos é o do aprendizado. Muitas vezes, quando começamos a ter consciência de nós mesmos, quando começamos a ter consciência da nossa divindade, de quem somos, o nosso fardo se torna leve. E o jugo de Jesus, através do Pai Todo-Poderoso, fica suave. A palavra correta e que forma e que completa o processo reencarnatório é renovação. Toda vez que nós voltamos, nós temos uma nova oportunidade de nos reencontrar ou de nos conhecer. Se nos perdemos no passado, vamos nos reencontrar. Estamos em tarefa de reencontro conosco mesmo. Se já nos reencontramos em algumas vicissitudes, vencemos algumas coisas que nos faziam mal, então vamos voltar para aprender, para reconhecer, para sentir, para aproveitar o aprendizado da nova oportunidade. A reencarnação é essa base. Muitos carregam nos seus retornos bagagens que não conseguiram se livrar de outras vidas. Tem pessoas que não conseguem se livrar das malas e das roupas antigas que maculam o seu corpo etéreo, espiritual. E que somente a reencarnação, através do processo reencarnatório, pode ser filtrado, limpo, extirpado. Só a reencarnação. Não existe outro processo. A evolução, enquanto nós estamos desencarnados, num período sem corpo, sem o envoltório carnal, há evolução muito pequena, muito lenta, porque muitas bagagens, muitas roupas antigas que marcaram o nosso corpo só serão extirpadas com a reencarnação. Emmanuel conta uma história também que dois espíritos de altíssima hierarquia se encontraram em algum lugar do universo. Há muitos milênios não se viam. Se encontraram felizes, começaram a trocar ideias, a trocar amenidades, reconhecer o passado, as coisas que passaram juntos, as vezes que cruzaram em tarefas juntos, espíritos de altíssima hierarquia. Um deles fala, mas apesar de tudo isso, eu ainda tenho que reencarnar. O outro falou, é mesmo? Tenho. E mostra uma mancha no seu corpo etéreo. Essa mancha, por mais que eu faça, por mais trabalhos, por mais que eu compende o trabalho,
sobre as mais altas esferas espirituais, eu não consigo tirar essa mancha sem o fator do reencarne. Só o reencarne conseguirá tirar essa mancha. E com essa mancha eu não consigo passar para as outras esferas de luz. Vou ter que reencarnar. O amigo o abraça, deseja forças e sabe que a tarefa será vencida com certeza pelo estirpe espiritual e de conhecimentos que aquele irmão tinha. Então vocês vejam que existem muitas situações que só o encarne pode filtrar a nossa passagem para lugares ou momentos de felicidade e patamares vibratoriais melhores. Só a passagem pela carne nos faz. Muitos espíritos às vezes demoram para voltar a reencarnar. Realmente por insegurança, por medo, ou são preparados para perder essa insegurança, esse medo, porque muitas vezes que reencarnaram tropeçaram na mesma prova. Aconteceu isso com a gente, acontece com todos nós. E o espaço espiritual tem escolas, cursos, grupos que preparam essas pessoas ao novo reencarne a vencer esses medos. Muitas vezes as cargas são até amenizadas. Se passam em uma ou duas ou três encarnações, para que o peso da carga não faça-o sucumbir novamente. É muito interessante. Falar de reencarnações sobre os vários fatores, eu não vou aqui me alongar em termos técnicos. Eu não vou aqui passar para vocês situações mais profundas do espírito. Mas todos nós, principalmente nós que estudamos a doutrina espírita, sabemos por que estamos passando situações difíceis. Nós temos no nosso subconsciente o conhecimento do que fizemos e do que precisamos passar. E sabemos por que estamos passando, às vezes, certas dores. Nós, e vou dizer nós espíritas, não sabemos rezar. Falo isso com consciência. Nós não sabemos conversar com Deus, como Jesus conversava com o Pai. Nós temos que ter uma conversa franca com Deus. Sentarmos em algum canto, nos ajoelharmos de qualquer forma, ou de pé, no meio, olhando para o céu, olhando para um ponto fixo de alguma paisagem, pensar, meditar em Deus e abrir o coração, dizendo: Senhor, eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei, eu sei que eu me equivoquei, eu era uma alma frágil, eu ainda sou uma alma frágil. E eu preciso de você. Eu preciso da sua força, eu preciso da sua orientação. Eu preciso que os seus amigos, que Jesus, o nosso querido governador do planeta, me ampare, me ajude e me dê forças. Porque eu sei que eu errei. E eu não quero errar mais.
Eu não quero continuar transformando as minhas dores, os meus males em lágrimas. Eu quero transformar o meu aprendizado, a minha dor, em suor. Eu quero trabalhar em teu nome. Eu quero trabalhar em nome do próximo. Muitas vezes daquele próximo que eu mesmo prejudiquei hoje ou ontem. Por favor, me ajude. Porque eu sei que eu errei. E muitas vezes ainda continuo errando. Me dê forças para que eu pare com isso, que eu renove. Porque toda vez que tu me das uma vida, um corpo, tu tens fé em mim que eu me renove. Que eu me transforme num novo homem, num homem novo, como disse Paulo. E me dê a consciência que todos nós somos teus filhos, mesmo aqueles que eu odeio, mesmo aqueles que eu tenho raiva, mesmo aqueles que eu não consiga perdoar, que eu tenha consciência que eles também são seus filhos amados, são meus irmãos em teu nome. Me dê essa força, essa consciência, para que eu entenda isso. Que não adianta eu pedir que o Senhor os prejudique, porque tu falarás para mim, mas eles também são meus filhos bem-amados. Eu também os amo. E a gente sabe que o bom Pai, o Pai justo, soberanamente justo como tu és, quando o seu filho tropeça, quando o seu filho erra, quando o seu filho se equivoca no caminho tomado, é nesse instante que o Senhor se aproxima mais dele. Porque um pai, o verdadeiro pai, sabe que quando o filho cai, é nessa hora que ele precisa de alguém para lhe abraçar e levantar. Quando Jesus foi crucificado, nos seus derradeiros momentos, as pessoas que andavam e que escutavam Jesus começaram a se afastar, porque ele gemia de dor. Nos seus últimos momentos, todo mundo se olhava e falava: agora ele vai amaldiçoar a todos nós. Ele simplesmente olhou para o céu e disse: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele tinha essa consciência. Se nós estudarmos no livro Boa Nova, pegue o livro Boa Nova, na parte em que Nicodemos procura Jesus, leia e releia essa parte, o ensinamento, as entrelinhas que existem sobre a consciência e o conhecimento que temos que ter das várias e várias vezes que voltamos à Terra, ou a esse planeta, ou a outro planeta que já passamos e que iremos passar, você verá que profundidade de mensagem. Nicodemos reconhecendo Jesus como um mestre, e Nicodemos era um ancião, um mestre, um conhecedor profundo da Torá. Podemos comparar Nicodemos como um ministro do Supremo Tribunal Federal, e chamando Jesus de mestre, de rabi, reconhecendo ele, dizendo: quem faz essas coisas que tu fazes, quem fala o que tu fazes, realmente tem Deus em ti. Tu és o mensageiro de Deus. Tu és realmente o Filho de Deus, porque só uma pessoa com este perfil pode fazer o que tu fazes. Ele foi reconhecendo isso em Jesus. E pergunta a Jesus sobre as várias ensinamentos, as várias dúvidas que ele tinha.
sobre o que Jesus falava aos apóstolos e às multidões. E Jesus respondeu a ele: Nicodemos, para conhecer tudo isso, terás que realmente nascer novamente. Terás que voltar de novo. Nicodemos arregalou, olhou, mas mestre, como eu, um homem velho, voltar ao ventre da minha mãe? Jesus olha compassivo a Nicodemos e fala assim: mas tu, que és mestre em Israel, não conheces essas verdades? Se tu não conheces essas verdades, se tu não conheces a parte material, como você quer conhecer com profundidade a parte espiritual? Ele estava ali como um mensageiro de Deus. Nós não temos consciência do que é Jesus. Jesus era um espírito crístico. O espírito crístico é um espírito próximo a Jesus, a Deus. Conhece, vê Deus construir, formar os mundos, construir e transformar os espíritos em espíritos puros. Ele conhece todo o roteiro, todo o caminho, do começo ao fim. Um homem com esse conhecimento estava ali na frente de Nicodemos. Como ele poderia passar aquilo para Nicodemos? Se as coisas pequenas, as coisas básicas, nós não entendemos ainda, que era o caso de Nicodemos. Leio essa parte, esse trecho, no Evangelho ou no livro Boa Nova. É interessantíssimo esse diálogo, profundo. Nós vamos reconhecer aí a necessidade de nascer, morrer, nascer novamente e aprender sempre. Abrir o nosso coração, saber que não existe injustiça, nem para quem nasce doente e nem para quem nasce sadio. Tudo tem um porquê. Vamos nos aprofundar. 30 e poucos minutos não dá para nós dimensionarmos o caminho gigantesco que é o trabalho da reencarnação. Ficaríamos aqui horas falando sobre como se processam as reencarnações. Cada um tem um coordenador, uma equipe. Cada um de nós temos um coordenador e uma equipe que cuida da nossa reencarnação há milhares de vezes já. Milhares de vezes. Nós temos um coordenador e uma equipe que cuida da gente nos processos reencarnatórios. Todos nós temos. Todos nós fomos criados para amar, perdoar, entender. Nós somos deuses. Que vocês não lembrem de nada do que eu falei até agora, mas não esqueçam disso. Nós somos a essência do Criador do Universo. Nós estamos nele e ele está em nós. Nós não nascemos para ser infelizes, nem para ter dores, nem para ter mágoa, nem para ter egoísmos, para não termos nenhuma vicissitudes. Elas não combinam com a nossa estrutura, com a nossa essência. Elas nos fazem mal, elas nos deixam doentes. É por isso que existem as patologias psíquicas e biológicas. Vamos pensar nisso. E é só a reencarnação, esse filtro divino, esse espectro que a misericórdia da espiritualidade maior, juntamente com Deus, nos concede. E não percamos essa oportunidade. Sejamos o reflexo mínimo dessa essência divina. Agradeço a oportunidade de estar mais uma vez com vocês
e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.